aprenda a receber também. Então isso as mães também têm que educar as mulheres a aprenderem a receber, para não entrarem naquela luta de se um homem resolve ser gentil e abrir a porta do carro, que ele não é obrigado, mas se ele resolve abrir, ela não fala, eu tenho o braço, para que você vai abrir a porta? Que tem mulher que fala isso. Mas é isso que eu vou na questão dos radicalismos, né? Por exemplo, você deu 2 exemplos. Houve uma época em que o homem tinha que ter o carro e o homem tinha que buscar a mulher. Isso era o padrão. Aí hoje já está mudando, ou seja, pega o caso da tua sobrinha, aí toda vez ela tinha que ir buscar o namorado mesmo, ele tendo o carro, ou seja, aí o padrão era o homem pagar a conta quando saía para, né, num restaurante, enfim. Agora tem homens que estão defendendo que não, é a mulher que tem que pagar a conta ou tem que dividir tudo. Não tenho que pagar nada pra ninguém, porque não tenho filha desse tamanho. Quer dizer, tipo Caio Castro. Daí você começa a radicalizar, isso só prejudica os relacionamentos. Olá, estamos com mais um episódio aqui do podcast Eles por Elas. E hoje estamos completando o 4. Estamos de aniversário, mas esquecemos de trazer um bolo para comemorar. Esquecemos o bolo. Mas vamos trazer no próximo, porque no próximo nós teremos convidado, então fica mais legal, né, dividir as conquistas com um convidado. E o tema de hoje será eu e o meu colega Jaime, né, Liliane Bento e Jaime Avendano. Estamos aqui para discutir um assunto que não é discutir, mas é que nós temos pontos de vistas diferentes e que podem enriquecer os relacionamentos entre homens e mulheres. Nos últimos tempos, nós temos visto falar muito do movimento Red Pill. O que é o movimento Red Pill? É um movimento que tenta resgatar os direitos que os homens já têm e que eles acreditam que estão perdendo. Alguns por causa do movimento feminista, outros porque acreditam que as mulheres começaram a ficar mais agressivas e não aceitarem qualquer coisa. Enfim, antes de qualquer coisa, por mais que eu e o Jaime temos opiniões diferentes sobre várias coisas, a gente sempre prega aqui que nós não somos nem a favor 100% de feministas, nem a favor 100% do Red Pill. Nós somos a favor do equilíbrio, até porque homens e mulheres querem conviver em paz, querem conviver juntos, somos a favor do amor. Porém, para chegar no amor, há esses pequenos problemas no meio do caminho, né? Os relacionamentos são difíceis, né? Pois é, mas não só os amorosos, né? Se nós começarmos a avaliar, o relacionamento entre homens e mulheres, ele está complicado no trabalho, nas amizades, na família, quando começam a entrar essas influências de movimentos. Por exemplo, o movimento Red Pill era para ser um movimento mais amplo e não ficar focado somente em relacionamento. Porém, tem alguns blogueiros, influencers, que estão até com manual de como ser homem. Um homem moderno, e que o homem moderno é o que manda na relação, é o cara mais grosseiro. Eu não sei se a gente pode chamar do macho alfa, porque eu gosto do macho alfa. O macho alfa é o cara, né, que dá segurança, é o cara provedor, é o cara gentil, complemento. Agora a moda não é o macho alfa, agora a moda é o macho sigma. Sigma. E o que é o macho sigma? Olha, em poucas palavras, né, porque eu não sou especialista no assunto, né, mas o macho sigma seria aquele macho mais tranquilo, mais calmo, mais tolerante, mais compreensivo. Mas que não deixa de ser alfa. Ele não perde as suas características de macho, porém, ele é mais compreensivo, vamos dizer assim. Então, né? eu aprendi mais uma palavra observador. nova. É esse que eu quero. Eu não quero mais o alfa. Eu quero o sigma. Assim, aquele que ouve, que busca o equilíbrio. Isso. Porque assim, ó, esse movimento, ele surgiu em 2000 nos Estados Unidos, gente, o Red Pill. Por um lado, ele vem defendendo algumas coisas porque realmente algumas mulheres se perderam nessa coisa de eu posso, eu sou, eu quero, ao ponto de algumas falarem que não precisam de homens em suas vidas. O que tá errado, eu preciso, né? Para muitas coisas, mas principalmente assim para ajudar naquilo que eu não sei fazer. Tem muitas coisas que eu não sei fazer. Pois é, Liana, você falou para mim que antes de vir para cá, para gravar no estúdio, o portão de casa estava sendo consertado. Quem é que estava consertando o portão de casa? Um homem. Então tá bom, só para confirmar. Mas, peraí, eu nunca fui contra isso. E assim, ó, eu estou pagando, tá?
Se eu tivesse um macho sigma, né, dentro de casa, eu ia solicitar que ele arrumasse, que ele escolhesse o fornecedor, porque é um saco ficar procurando fornecedor para esse tipo de coisa. Mas quando a gente está sozinha, a gente tem que se virar. Assim, quando o homem, quando está sozinho, se precisa de a secretária do lar, ele tem que buscar, mas ele também não gosta, né? Concorda comigo? Se tiver que buscar uma secretária do lar e você tem que explicar como você quer que limpe a geladeira, se tem paranho na parede, você gosta de fazer isso? É difícil também, né? Mas se precisasse fazer, ia ficar meio perdido. Se eu precisasse fazer as coisas em casa... Não, ter que orientar ela como você gosta que fique. Não. Quanto a isso, não vejo problema. Não vejo? Pois não. Então, eu chamei a pessoa para arrumar o portão, mas é um serviço que eu não gosto. Assim como eu não gosto de lavar o carro, não gosto de trocar o óleo, e o homem adora. Não, lavar o carro eu também não gosto. Também não gosto. Eu acho que eu devo ser sigma. Mas a maioria dos homens adora cuidar de um carro. Né? Adora, diz assim, deixa que eu cuido, vou levar para calibrar pneu, tudo. Assim como boa parte das mulheres adora cozinhar, que também não é o meu caso, tem que achar um nome para mim também. Porque eu cozinho, mas eu cozinho quando eu quero, quando eu estou com vontade, mas sei fazer, né? Tem gente que não sabe, né? Então, mas voltando ao movimento Red Pill, né? O que a gente tem visto é um discurso de ódio, e é isso que nenhum de nós dois concorda, né? Teve até o caso daquele blogueiro lá, o influencer, o Thiago Schultz, do Campari, o caso Campari, tornou ele famoso, né? E de uma maneira ruim, porque associa, né? Por exemplo, eu tenho amigos que tomam Campari. Eu nem sabia que Campari ainda existia. E eles disseram, poxa, agora todo mundo que toma Campari, a mulherada agora não quer papo, né? Como resolver isso, Jaime? Você já estava me lembrando até da propaganda, né? Campari só ele é assim, né? Pois então, faz tempo, né? Faz tempo. Na verdade, assim, Leandro, basicamente você colocou a situação, né? Hoje a gente está tendo intolerância de ambos os lados, né? Você tem um movimento feminista que é legítimo, porém se tornou intolerante em certos aspectos. E você tem um movimento Red Pill que também é legítimo, porque é legítimo você discutir as causas dos homens, as situações que os homens passam, porque o mundo ele está mudando, eu vejo isso. Sim. O mundo ele está mudando e essas mudanças chegam e nem todo mundo está preparado para elas. Mas o discurso do ódio. Porém, é aí que está. Porém, a partir do momento que você, tanto de um lado quanto do outro, você passa a ter um discurso de ódio, aí você perde a tua legitimidade. Porque, vamos ser honestos, homens e mulheres precisam conviver. Não adianta as feministas acharem que o homem tem que acabar, o homem achar que não precisa da mulher... Porque isso não é verdade. E não é nem preciso, a gente quer, né? Eu quero conviver com homens. A gente tem que conviver, né? Faz parte da natureza, faz parte da vida. Sempre foi assim, há milhares e milhares de anos. Ou seja, quer dizer, agora estão querendo reinventar a roda? Exatamente. Até é bom você ter tocado nesse ponto, porque assim, eu acho legítimo o modelo, a briga, o movimento feminista. Por muitas coisas eu também já briguei. Desculpem, mas eu tô gripada, né? Mas não concordo com tudo. Assim como você também deve concordar com algumas coisas que o movimento Red Pill tá brigando, né? Dizendo que tem que ter, do homem ser mais ouvido, do homem até poder demonstrar fragilidade. Isso não significa que ele é menos homem, né? Até uma coisa que eu fico vendo, será que isso não é de criação? Porque as mulheres brigaram muito dizendo, a mulher precisa saber isso, precisa entrar na política, a mulher precisa ser motorista de caminhão se ela quiser, e acho que tem que ser se quiser. Porém, as mães não educaram as mulheres para esse tipo de coisa. Quais eram os brinquedos que eu ganhava quando era criança? Panelinha, porque o lugar de mulher era na cozinha. Boneca, porque a mulher ia ser mãe, tinha que aprender a cuidar de uma boneca é uma criança. A mulher era incentivada a isso, ela não era incentivada você vai trabalhar, você vai ser caminhoneira, ou você vai trabalhar abrindo vala na rua. Não, isso normalmente deixava para os homens. E os homens sempre fizeram e ainda fazem, e espero que continue fazendo, porque eu também não quero fazer, né? Mas, nesse meio tempo, dessa mulherada que começou, não, porque eu vou pro mercado de trabalho, porque nós somos mais competentes que os homens, que algumas dizem, e eu acho que competência não é gênero, não é homem, não é mulher, né? É capacidade mesmo, técnica de estudar.
algumas mulheres, e daí nós temos que pegar a culpa que as mulheres têm, porque elas têm uma responsabilidade aqui, começaram a criar os seus filhos para não serem esses homens, nem o sigma e nem o alfa, né? E alguns homens meio que ficaram perdidos nesse novo mundo. Você concorda que isso está acontecendo? Você tem 2 filhos homens. Como é que vocês têm... Um já é adulto, né? Mas como é que foram criados? Como é que é isso? Como é que você está vendo? As mulheres estão com uma responsabilidade nessa perda aí de ninguém sabe exatamente o que fazer. Eu até já cheguei a falar numa entrevista anterior, né, até com a advogada Mari, que as mulheres reclamam muito do comportamento dos homens. Pois é. Mas não faz muito tempo, quem criava os homens eram as mulheres. E ainda criam. Por mais criam que... na sua maioria, né? O homem, ele participa mais, ele tá interagindo mais, mas a mulher ainda cria mais os homens, né? Não só os homens e as mulheres. E aí eu tenho uma enteada, por exemplo, de 7 anos, que esse dia ela fez aniversário e ela pediu panelinha, daí ela pediu. Porque também não tem nada de errado a menina brincar de panelinha, né? De querer fazer comida. Não tem nada de errado o homem querer fazer comida. E uma coisa que eu concordo muito com o movimento Red Pill é a questão de que hoje, né, na lei, né, homens e mulheres são iguais. Porém, na prática, isso não está acontecendo. Hoje a mulher ela tem mais direitos do que o homem. Hoje a palavra da mulher tem mais peso do que a palavra do homem. E eu considero isso um erro. Porque nós somos seres humanos, né? Por que a palavra de um ser humano tem mais peso que a palavra de um outro ser humano? Eu não concordo com isso. Então, nesse ponto, o movimento Red Pill, ele tem razão. Ele tem alguns pontos em que eles têm razão. E você tocou uma coisa muito, muito boa. Eu tenho 2 filhos homens. Quantas mulheres não têm filhos homens? Qual é o futuro que elas estão garantindo para esses filhos homens? Que homens eles vão ser? Que homens eles vão ser, né? Qual é a responsabilidade que cada um tem nisso? Então só para concluir. Então, assim, eu vejo, tanto o movimento feminista tem pontos interessantes, sim, o movimento Red Pill tem pontos interessantes também. O problema é quando isso começa a sair para o radicalismo. Sim. Quando começa a achar que um não precisa do outro, que homem e mulher, eles não são inimigos. Bom, o maior exemplo somos nós. Nós somos amigos há quanto? Há mais de 20 anos. E pensamos diferentes, tá? Ele já me magoou no passado. Mas eu superei, tá tudo certo. Então é assim... Mas assim, ó, eu magoei, mas com todo carinho. Exatamente. Ele foi um homem sigma já lá no passado. Ele não concordava com o que eu estava falando, mas assim, ele não foi agressivo, ele não foi red pill. Isso, porque não precisa de agressividade. Eu acho que a agressividade, na verdade, é um exemplo de descontrole. Eu sempre vejo o seguinte, e quem defende esse macho sigma, né, fala isso, né, que o homem, ele não precisa ser descontrolado para ser homem. Pelo contrário, se você for controlado, você está demonstrando equilíbrio. E no fundo, o que nós queremos? Queremos ser equilibrados. Aqui tem um exemplo bem prático que a gente vê quando lê, começa a estudar o assunto, assim, quando você diz que um homem tem que ser equilibrado, e realmente tem, porque assim, as mulheres têm a emoção à flor da pele. Né, com exceções, lógico, mas a grande maioria, por exemplo, se está um casal dentro de casa, entra um ladrão, a mulher já entra no desespero. Se o homem também entrar em desespero, o que vai ser desses dois? O que normalmente, pelo menos os homens que eu conheço, né? Eu vou ver o que está acontecendo, ou me dá uma faca, ou fica aqui, ou vai pro quarto com o filho, vai pro banheiro. Normalmente um homem sigma, ele faz isso, não é esse o comportamento? Porque na verdade assim, ó, se critica muito o machismo, e realmente o machismo tem seus problemas. Porém, se a gente olhar historicamente, por que o machismo ele surgiu? Tanto a sociedade patriarcal quanto a sociedade machista. Ela surgiu pela questão da proteção da mulher. Tanto a mulher quanto as crianças, elas sempre foram protegidas dentro de uma sociedade patriarcal. E aí eu vou te dar um exemplo. O que um homem faz no caso de ter a sua casa invadida? Ele se coloca como parede para a defesa da sua esposa e dos seus filhos. Ou seja, o homem, o que ele faz? O que eu faria? Eu tentaria achar uma saída para eles e eu ficaria para enfrentar o perigo. É o que eu faria. Porque o homem, ele sempre foi criado para proteger. Eu estava vendo, por exemplo, uma série, eu gosto muito de assistir séries históricas, estava vendo uma série da formação do Estado japonês. Na época, que era começou em 1551 até 1600 e alguma coisa, naquela época, numa guerra, se matava mulher, se matava criança, não tinha distinção, né? Aí veio todo um movimento do que, não, mulheres e crianças têm que ser protegidos, idosos.
Um exemplo é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Sim, Quem foram foram os primeiros? Quem foram os primeiros a ir para a fronteira e sair e serem recebidos por outros países? Mulheres e crianças. Os homens foram obrigados a ficar para defender o país. Então, assim, eu vejo assim, existe hoje um radicalismo e meias verdades são ditas. Sim. Que não, se você pegar a história e você pegar a realidade, elas não se sustentam. Voltando à questão dos filhos, porque eu acredito que qualquer mudança que a gente queira, seja na política, seja para as mulheres, seja para os homens, tudo na vida passa pela educação. Em como você foi criado, você vai ser o ser humano que vai estar aqui amanhã discutindo isso que nós estamos falando, se ainda existir um movimento. E que, infelizmente, eu acho que esse movimento vai longe, porque eu assisti aquele documentário Silêncio dos Homens, um documentário brasileiro que tem no YouTube, e eles falam nesse documentário que apenas um homem em cada 10 ouviu do seu pai o que é ser um homem. Aí eu te pergunto, um filho teu ainda é muito pequeno, mas já está quase adolescente, né? Você conta isso para eles, por exemplo, pro Muriel, que é o teu filho mais velho, você dizia, meu filho, homem é assim, esse é o padrão de comportamento. Você deu essa explicação para eles? Olha, assim, eu acho que de chegar a sentar e falar sobre isso, não me lembro, assim. Porém, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que mais do que você falar, você tem que dar o exemplo. Né? Então, eu acho que como pai, você não precisa estar falando toda hora, você tem que agir assim. Claro, em certas situações, existem certas situações que é possível, sim, né? Isso deve ter acontecido. Porém, eu acho que o exemplo, você dar o exemplo, é muito mais importante na criação de um filho do que muitas vezes você sentar, conversar e depois sai daquela conversa e o exemplo é outro, por exemplo. Mas hoje, quando você olha o teu filho, Muriel, que já é um adulto, você percebe que ele é um espelhamento do que ele viu dentro de casa, de comportamento? Sim, eu vejo tanto o meu filho mais velho, que tem 28 anos, quanto o mais novo, que tem 13. Eu vejo que eles, modéstia à parte, foram bem criados. Então, voltando... Principalmente porque eles respeitam muito as pessoas, não só as mulheres. Sim, que é o geral, né? Voltando à educação, você concorda comigo que realmente é dentro de casa que a gente tem que aprender bem o que você tem que fazer, não que você é obrigado, mas, né, a educação, a condução, como é que vai ser com uma mulher e tal, mas que também o que você tem que esperar do outro. Porque, por exemplo, assim, eu dou um exemplo porque eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhas, 2 mulheres. E a minha irmã sempre fala assim para ela, olha quem é o teu pai e escolha alguém pelo menos parecido com o teu pai, na forma como te trata. Porque ele é um gentleman, né, um cavalheiro, até assim ele passa dos limites. Então, a gente sabe que os homens não estão desta forma, mas se chega perto, ela já está no lucro, né? Então, a minha irmã sempre fala isso pra ela. Agora ela tá namorando e tal, mas na época que tava de, sai com um, sai com outro, né? A minha irmã dizia pra ela assim, olha, você tem carro, ele tem carro, por que você tem que buscar ele na casa dele sempre? Aprenda a receber também. Então, isso as mães também têm que educar as mulheres a aprenderem a receber, para não entrarem naquela luta de se um homem resolve ser gentil e abrir a porta do carro, que ele não é obrigado, mas se ele resolve abrir, ela não fala, eu tenho o braço, para que você vai abrir a porta? Que tem mulher que fala isso. Mas é isso que eu vou na questão dos radicalismos, né? Por exemplo, você deu 2 exemplos. Houve uma época em que o homem tinha que ter o carro e o homem tinha que buscar a mulher. Isso era o padrão. Aí hoje já está mudando, ou seja, pega o caso da tua sobrinha, aí toda vez ela tinha que ir buscar o namorado mesmo, ele tendo o carro, ou seja, aí o padrão era o homem pagar a conta quando saía para, né, num restaurante, enfim. Agora os homens, tem homens que estão defendendo que não, é a mulher que tem que pagar a conta ou tem que dividir tudo. Não tenho que pagar nada para ninguém, porque não tenho filha desse tamanho. Quer dizer, tipo Caio Castro. Daí você começa a radicalizar, isso só prejudica os relacionamentos, porque no fundo, o que as pessoas querem? As pessoas querem se relacionar, né? O ser humano, ele é um animal coletivo, né? Sempre foi. Então, se você começa com esses radicalismos, só serve para quê? Para dividir, para separar as pessoas. Infelizmente, hoje a vida está radical. Não só nessa questão de red pill, feminismo, mas tu pega a questão do racismo, tu pega a questão política, né, entre esquerda e direita. Ou seja, eu estava vindo para cá, para gravar, eu estava observando o trânsito. O trânsito é um ótimo exemplo de intolerância. Da intolerância das pessoas, né?
Então faça esse teste. Comece a observar o trânsito. Você vai ver que as pessoas estão muito intolerantes. E daí levam isso para suas relações, porque dizem que normalmente você leva a tua intolerância para quem está mais próximo, porque você acredita que é mais fácil essa pessoa te perdoar. O namorado, o marido, a esposa, né? E daí traz para dentro de casa isso. Aí falando em dentro de casa, voltamos àquilo das mulheres, né? Eu, por ser mulher e concordar com algumas coisas também do movimento feminista, e acredito que já fiz alguns comportamentos errados que hoje eu também repudio, principalmente esse do... Eu dou conta de tudo. Por exemplo, como nós estávamos falando agora, que eu chamei alguém para arrumar o portão e tal, porque precisava, né? Alguém tinha que chamar. Quem mora lá sou eu. Então eu tinha que chamar. Mas já teve momentos que eu não precisava tomar a frente. E eu ouvi uma vez de um namorado, que ele chegou lá em casa, estava carregando umas coisas pesadas. Eu disse assim, deixa que eu te ajudo. Ele olhou para mim e disse assim, não preciso de ajuda. Você ainda não entendeu que não é para você carregar peso? Nunca te ensinaram isso? Aí eu parei, né? Eu preciso de ajuda, eu divido. Ele não me deixou ajudar, porque ele disse que aquilo não era o meu papel. Assim, ó, Liliana, eu acho o seguinte, eu acho que assim, a mulher, ela tem direito, assim como o homem, a mulher e o homem, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem. Desde que isso não prejudique a sociedade, eu acredito que assim, ó, se a mulher quer consertar portão, que conserte, né? Se o cara quer fazer unha, que faça. Não importa a profissão. Se o homem quer fazer essa profissão, que faça. Se a mulher quer fazer a profissão, que faça. O problema é que as feministas e esse movimento Red Pill agora, eles querem impor um padrão. O que é o comportamento do homem, Ou seja, defendem a liberdade, porém querem impor. Ou seja, se você é do jeito que eu quero, ok, se não, você está contra mim. Bom, que tipo de liberdade é essa em que você é livre desde que faça o que eu quero? Né? Porque esses movimentos são assim. Você é livre enquanto fizer o que eu acho que você tem que fazer. Né? Porém, vamos lá. Homens e mulheres, eles têm características diferentes. Eu trabalhei muito tempo, trabalhei 17 anos na política. Eu sei a dificuldade que é você encontrar mulheres para serem candidatas ou participar da política. E porque elas não querem. Elas não querem. Exato. Simplesmente. Então tem que respeitar. Vou dar um outro exemplo. Se você pegar aqui a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na gestão passada, tinha 4 deputadas feministas. Nessa, tem 2. A bancada com 50%, então as próprias mulheres não estão votando nas feministas. Pois é, e daí nós entramos naquilo, né? Tem que ter cotas para as mulheres preencherem cargos de candidatos. Mas daí coloca gente que realmente não quer, que não está preparada. Isso não é mais perigoso? Mas claro. Até a Daniele deu entrevista, ela falou da questão das cotas, que eu concordo plenamente. Eu acho que cota está totalmente errado, porque a cota ela tira totalmente a questão da meritocracia. Vamos ser cancelados com esse comentário. Não, mas é verdade. É verdade. Eu acho assim, ó, você tem que dar condições para que as pessoas consigam chegar onde elas querem. Isso tudo bem. Independente do gênero. Independente do gênero, independente da cor, independente de onde... Exato, da escolha sexual, independente. Você tem que ter boas escolas, você tem que ter capacitação, você tem que ter universidades, você tem que facilitar o acesso, eu concordo com tudo isso. Agora, você simplesmente pegar uma pessoa e colocar ela numa posição apenas para preencher uma cota, isso é errado. Até porque você tira de uma pessoa que talvez esteja se esforçando. Que seria bom. Né? De ela conseguir chegar lá. E assim, daí o que eu falo também é, vou ser cancelada, mas é o que eu penso. Se as mulheres acham que as leis não estão bacanas, não estão atendendo o que elas querem, porque a maioria é homem, então são elas que têm que se organizar para nós termos mais mulheres lá, seja no Congresso, seja na Câmara de Deputados e vereadores. Você não concorda? Concordo, mas é aquilo que eu acabei de falar, né? As mulheres não querem. Vou te dizer, essa política do cancelamento também é radical e errada. Ou seja, você não pode discutir certos assuntos. Inclusive, o movimento Red Pill fala sobre isso. Fala assim, ó, quer dizer, hoje você não consegue nem discutir um determinado assunto que você corre risco de ser cancelado ou taxado de misógino e tal. Isso. Teve um caso ali de um evento de vereadores, até acho que eu comentei sobre isso já, onde um vereador tinha uma palestrante feminista e ela estava falando sobre a violência contra a mulher, e um vereador, né, levantou a mão
e perguntou assim, mas você teria dados sobre a violência contra os homens? Pronto, já foi o suficiente para ele ser taxado de machista, misógino. Claro, teve pessoas que saíram em defesa, inclusive mulheres saíram em defesa desse vereador, porque é um absurdo você correr o risco de ser cancelado ou taxado pelo simples fato de você querer discutir um assunto. Não, isso não tem cabimento. E nós estamos nisso, né? Não gostei. Cancelado, vamos derrubar essa pessoa. Nós estamos quase, né, no nosso prazo, Jaime. Tem uma questão que eu queria fazer uma pergunta para você, um homem, né? Um representante aí do macho sigma. Porque quando as feministas começaram, lá nos décadas de 70, 80, a dizer, porque nós temos direito a isso, nós vamos para o mercado de trabalho, não sei o quê, e que é legítimo querer ir para o mercado de trabalho, até porque as mulheres já tinham ido para o mercado de trabalho lá na Revolução Industrial. E não porque queriam, mas porque precisavam. Né? Então, mas daí depois quiseram ocupar outros cargos, e que eu acho que é legítimo, porque existem mulheres bem capacitadas e que se prepararam, mas ali já começou, acho que, de errar a mão, porque, não, se nós queremos ser profissionais, nós temos que parecer homens. Então começou até a vestimenta a mudar, porque nós temos que nos masculinizar, e as mulheres começaram a se comportar até como homens, e foi ali que começou um pouco da agressividade, de perder a ternura, que é uma característica feminina. E agora que vem o movimento Red Pill, que é o que está em alta, nós temos visto um pouco também de homens achando que para ser esse novo homem, ele tem que ser um homem, né, agora mais agressivo, que a mulher tem que obedecer, que é ele que tem que decidir, não sei o quê. Acho que nem vai tanto para um lado, nem vai tanto para o outro. E no meio do caminho nós tivemos aquelas crianças que viram as mulheres assim e que acabaram tendo alguns homens um pouco mais, vou falar a palavra que as pessoas vão dar risada, mas que é verdade, que a mulherada fala, uns homens mais banana. Que daí ele também não toma iniciativa nenhuma, ele não é agressivo, mas ele também é passivo. Ele quer que a mulher resolva tudo. Então, como você acha que nós vamos resolver esse impasse? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Na verdade, esse impasse se resolve na busca do equilíbrio. E já vou dizer de cara, mulher não gosta de homem banana. Não gosta de forma alguma, mas também não gosta daquele agressivo, o homem, né? Sim, o homem tem que ser a gente quer o sigma. É o respeito, né? A questão é o respeito, o equilíbrio e o respeito, né? Mas eu vou dizer uma coisa, tanto o movimento feminista quanto o Red Pill, ele se forma através de meias verdades. Uma meia-verdade feminista. As mulheres conseguiram seus direitos por causa do movimento feminista? Também. Mas isso é uma meia-verdade. Alguns foram realmente, Alguns né? foram, claro, mas não todos. Sim. A mulher, ela foi para o mercado de trabalho, então se você pegar a história, você vai ver. Teve as guerras mundiais. As guerras mundiais dizimaram homens. A maioria de homens morreram nas guerras mundiais. Você precisava de mão de obra, você não tinha homens, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Que foi quando... necessidade. Foi uma necessidade. E alguém tinha que manter a casa. E alguém tinha que manter a casa. Ou seja, então, o que eu combato é essa questão das meias-verdades. Né? E como é que você, mas voltando à tua pergunta, como é que você resolve essa questão? É a questão do respeito e equilíbrio. Eu acho que se você tem respeito e busca sempre o equilíbrio, você tem uma boa convivência, porque no fundo o que nós queremos é conviver bem. É verdade, não queremos né? ficar brigando. Não, até porque o homem gosta de mulher, mulher gosta de homem, a gente gosta de estar junto, então a gente não vai ficar junto com o inimigo. Né? Quando você vai brigar o dia inteiro e depois querer ficar junto, não dá. Mas o principal que eu vejo é isso, assim, que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos. Voltamos à educação. Né? Que mundo que nós estamos deixando? Será que esse mundo de conflito é o mundo que nós queremos para eles? Eu não quero isso. Eu não quero isso para os meus filhos, não quero isso para minha enteada. Pelo contrário, eu quero um mundo que seja melhor, que seja tolerante. Eu quero um mundo que escute a todos. Eu quero um mundo que tenha oportunidades. Né? Aí voltando à questão das cotas. Né? As cotas, elas têm o seu mérito? Tem. Por quê? Porque elas resolvem de forma imediata uma situação pontual. Sim. Porém, não é a solução definitiva. A solução definitiva é uma boa educação voltada para todos. Ou seja, que todos tenham oportunidade de chegar aonde querem chegar. E identificar talentos, que sejam homens ou mulheres, ou trans, enfim, mas pessoas que dizem, não, vai contribuir lá, então vamos pôr como candidato. Exatamente, porque no fundo o que a gente busca é melhorar a sociedade. Exato. Então, estamos terminando, mas tem uma outra questão que a gente até já conversou num dos nossos episódios, falando sobre se é possível uma mulher ser feminina e feminista ao mesmo tempo, que eu acho que é possível,
porque por mais que eu discorde de algumas coisas, eu tenho um lado bastante forte feminista, mas também tem o lado feminino, que eu acho que a gente não pode deixar de ser mulher, eu gosto de ser mulher, gosto que os homens façam as coisas pra mim, né? E tem também o homem, que pra ser homem ele não precisa ser esse cara radical, ele pode ser um cara que também demonstre fraqueza de vez em quando, porque nesse mesmo documentário que eu disse que eu vi, O Silêncio dos Homens, eles dizem que 7 de cada 10 homens ouviram em casa. E eu ouvia meu pai falar isso para meus irmãos, né? Homem não pode chorar. Homem não chora. Não é bem assim. Homens e mulheres têm sentimentos. O homem pode ser mais difícil derramar uma lágrima na frente de um monte de gente, mas nós vimos, né, a tragédia da semana passada que aconteceu em Blumenau. Eu vi 3 amigos da imprensa, e eu achei muito legal, que não conseguiram conter a emoção. Que tava chorando, tava segurando para não chorar. Porque 4 crianças mortas não afeta só mulheres, afeta homens, afeta pais, tios, irmãos, é do ser humano, né? Então, como que você vê isso? Você também ouviu que homem não pode chorar? Eu sou filho de militar, né? Então, ouviu. Mas assim, a questão não é... O homem, claro que ele tem que ter sua sensibilidade, ele tem suas emoções, ele pode demonstrar, né? Sim. Porém, volta àquela situação, né? A mulher também não gosta do homem muito sensível, né? Muito chorão, não, muito mas vamos chorão, pro equilíbrio. Até eu tava lembrando de um filme, né? Em que a mulher queria um homem sensível e tal, daí até se faz o desejo dela, né? Coitada. Aí o cara olhava o pôr do sol e já começava a chorar, né? Daí ela chega pro cara que fez a mágica e fala assim, não, chega, não quero mais isso. Me traz o tradicional. Mas voltando, é questão do equilíbrio, né, Liliane? É questão de equilíbrio. Se você tem tolerância, equilíbrio, e você busca fazer tudo com respeito, seja no trânsito, seja no relacionamento homem-mulher, seja na escola, eu já fui professor universitário, tem que respeitar os alunos, ou seja, é isso, é o básico. Eu acho que nós temos que voltar pro básico e parar com a questão do radicalismo. O radicalismo não leva nada a lugar nenhum. Ponto. Assim, hoje, né, já que o movimento Red Pill aqui está em alta, eu não sei como vai ficar daqui 10 anos, daqui 15 anos. Não sei também se ele vai se criar como está hoje, que hoje está muito forte. Você acha que ele está contribuindo também para as mulheres pensarem, opa, até agora o que a gente fez? Será que também a gente não tem que verificar o nosso discurso? Ou será que vai piorar as relações entre homens e mulheres? Porque já não está fácil. Para quem está aí no mercado, não está fácil. Não, acho que no início vai piorar, tá? Nesse momento agora. Assim como o movimento feminista, quando se radicalizou, piorou os relacionamentos, o movimento Red Pill, ele vai piorar os relacionamentos num primeiro momento. Mas eu acho que a médio e longo prazo, como tudo na natureza, ela tende ao equilíbrio, eu acho que a questão vai convergir a médio e longo prazo para uma situação melhor. Porque uma coisa tem que ficar clara, o movimento Red Pill, ele tem todo o direito de discutir as relações, os direitos e a situação do homem. O homem tem direito a discutir a sua situação, assim como a mulher tem direito de discutir a sua situação, assim como a gente tem que discutir a questão das crianças, a questão dos idosos, a questão dos transgêneros. Ou seja, a discussão... Hoje eu vejo pessoas instruídas, inteligentes, que são contra o debate. Isso é um absurdo. Para mim, como jornalista, né, nós somos jornalistas, se chegasse 20 anos atrás, alguém falasse assim... que é contra o debate, isso seria um absurdo. Hoje parece que é normal alguém se colocar contra o debate. O debate tem que ser incentivado, desde que com respeito e sem radicalismo, obviamente. Então vamos finalizar dizendo que nós vamos pregar o amor, voltamos naquilo, gentileza gera gentileza. Pois é, aliás, a gente tem falado, né, que se as pessoas querem que a gente traga alguém aqui para falar sobre amor, né, para colocar nos comentários, né, contar para nós assim, não, traga uma pessoa que fale sobre amor, sobre como ser uma pessoa melhor, sobre como ter esse equilíbrio, né? Porque é fácil falar de equilíbrio. Posso dar mas um spoiler? Nós vamos ter um programa muito bom, não agora, vai ser em maio, mas de um homem, vamos trazer um homem aqui, mais velho, não é um garoto, que vai nos contar a experiência dele, que a atual namorada, a mulher da vida dele, ele conheceu no aplicativo de namoro. Olha só. Isso é um bom exemplo. Já está 7 anos junto, tá? Isso porque, como eu falei, o mundo está mudando, os relacionamentos estão mudando. Antigamente, onde é que você conhecia as pessoas e se relacionava, encontrava o seu marido ou o amor da sua vida? Nas praças. Hoje,
tá perigoso ir pra praça. Hoje está perigoso ir pra praça. Então, os aplicativos de relacionamento são a nova praça. A nova praça, né? Como sempre, a gente tinha que ter cuidado com o dedo na praça, tem que ter cuidado agora quando tá na internet. Claro. Mas nós vamos trazer, vocês esperem, é para maio, então eu acho que vai ser bem bacana, porque nós aqui somos a favor do amor. Né? Nós não queremos guerra, não queremos briga nem para um lado nem para o outro, a gente quer que as diferenças, as pessoas se acertem, um ajude o outro. E o Jaime hoje ainda não fez aquele pedido clássico dele. Pois é, para deixar aquele dedão, né? O dedão, que ajuda muito aqui a gente levar. Porque uma coisa é certa, Liliane, porque também tem muito radicalismo, porque radicalismo vende, né? Também, polêmica, né? Se você faz um vídeo falando mal das mulheres, ou você faz um vídeo falando mal dos homens, isso vai ter um monte de curtida e tal. Agora, as pessoas que pregam o amor, o equilíbrio... o meio do caminho... Essas estão meio esquecidas, né? Então, se você concorda com a gente, nos ajude, né? Pra gente levar essa mensagem a mais pessoas aqui do nosso país. Que é bem isso, nós queremos debater o que está acontecendo na sociedade moderna, mas nem puxar a sardinha para um lado nem para o outro. Né? Nós queremos o consenso, a conversão. Vamos convergir. Isso, porque no final das contas, homens e mulheres sempre vão ter que conviver, né? Vão ter que conviver, vão ter que estar junto. Então, o importante é a gente ser feliz, né? É o que todo mundo busca. É bem isso, nada de ódio. E até o próximo. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui. Tchau. Tchau.